Pedro Sanalino, é neste contexto, ou melhor, não é neste contexto que escreve este livro. Estava-me a contar, o Despaís, como suicidar um país, começou a ser escrito há 3 anos. Portugal ainda não tinha entrado no resgate, mas já tinha criado a ideia de um país à venda. Conte-nos lá como é que surge este romance. Romance de provocação, é assim que lhe chama? É um romance de provocação, sim. A ideia do livro é esta. E se manter, usando os princípios da história virtual, ou seja, que é feita para o passado, e se Napoleão não tivesse sido vencido, eu apliquei isto ao futuro, ou seja, mantendo a situação atual apenas com uma alteração. E se um pequeno grupo de extrema-direita decidisse propor um referendo sobre o fim de Portugal? Esta é a ideia-chave. Repetindo aqui a ideia que falámos há pouco sobre uma das notícias, de facto, as pessoas estão a perder a sua qualidade de vida, estão a perder direitos, e o que acontece no romance é, daqui a 10 anos, a situação é ainda pior. E Portugal está a afundar-se e já não está a servir como entidade que junta o país. E, portanto, o que acontece é que esta brincadeira de um grupo de extrema-direita começa a ser apoiada por uma série de grupos dizendo, sim, mas se acabar a entidade que se chama Portugal e que é responsável pela dívida, acaba a dívida. Portanto, esta é a narrativa do romance. E, portanto, pode ser uma solução credível. É isso que está a dizer. Espero que não. Pelo menos há depois muita gente a aderir à ideia. Sim, espero que não passe de ficção. De facto, a minha ideia era, por isso é que é um romance de provocação, colocar este cenário perspectivamente daqui a 10 anos, dizendo, de facto, o país pode acabar com um referendo destes e será que o que é que nós podemos fazer hoje em dia para evitar que isto aconteça? Nesse sentido, é que é um romance de provocação. Eu espero, de facto, que não aconteça. Começou a escrevê-lo, vivíamos... Bem, o Pedro vive em Berlim. Exatamente. Na altura vivia também em Berlim. Estava Portugal no governo de José Sócrates, havia PECs, mas ainda não havia resgate. Foi essa atualidade que o inspirou? Ou o romance foi crescendo à medida que a atualidade do país também foi mudando? Eu não escrevi o romance ligado muito à atualidade. Aliás, fiz um esforço terrível, eu estou em Berlim há um ano, que foi precisamente não ler notícias portuguesas e tentar isolar-me da situação política, precisamente porque isto não é uma sátira da situação política atual, de todo. Isto é um exercício. É um exercício, sem dúvida. Mas, de facto, o que procurei fazer foi isolar-me dessa realidade e não ser influenciado de nenhuma forma por ela. Agora, de facto, naturalmente, quando tentei construir um enredo que obedecia a um enredo político, a um enredo social, a um enredo constitucional, de facto, as semelhanças com este país são grandes. O que eu queria dizer é que aqui interessou-me trabalhar nesta ideia, mais de qualquer outra coisa, a ideia do fim do Estado-nação. Será que ainda é um conceito que faz sentido? Porque não é tão antigo como E há esperança neste romance, mesmo para terminar? Não. Pedro Sanalino, espero que se engane. Também eu. Bom dia, muito obrigada por Muito ter obrigado. estado nesta revista de imprensa. Bom dia, nós vamos voltar às 11. Até já.